Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Nilma. Boa noite, Dani. Entrou. Como vai? Liv. Que bom que vocês estão aí, né? A gente está na última live hoje do Projeto Araras dentro do 24º Festival da Limpeza. Que bom que vocês estão aí, porque a gente tem uma pessoa assim maravilhosa pra gente poder conversar. Um amigo também. E eu não sei se vocês viram o anúncio, né? Dessa live. A gente vai falar sobre empatia, sobre educação, sobre o que tem a ver com o Festival da Limpeza, com o tema do Festival da Limpeza esse ano, que é colaboração. O Júlio Freitas. Júlio acabou de entrar. Júlio está em Portugal, fazendo o doutorado dele. E topou fazer essa live, né, Júlio? Com 4 horas de diferença. Mas para a gente conversar um pouquinho sobre coisas que importam, né? Coisas que fazem a gente se mexer, né? Fazem a gente ter um outro olhar sobre pessoas, sobre nós mesmos, né? Júlio, eu vou te pedir para você, assim que puder, pedir para entrar. Já estou vendo aqui sua solicitação. E a gente, então, amanhã, a gente está terminando, né, o 24º Festival da Limpeza, com a limpeza da Cachoeira da Fonte Funda, né, que a gente convida todo mundo, 9 horas da manhã lá na entrada. Oi, Júlio, tudo bem? Olá, Lu, como é que você está, querida? Tudo bem? Eu não estou te vendo, mas eu me vejo só. Você vai me ver daqui a pouco, Ah, porque eu estou te então, vendo. então pronto. Como é Tá que você todo está? mundo. Você também, né? Você também está viajandona, né, Lu? Estou viajandona também. Estamos fora do Brasil, os dois, mas, poxa, fazendo com o maior carinho essa live aí, que é a última dentro da programação do 24º Festival da Limpeza. Não sei se você me pegou falando, né? A Uhum. gente teve dias intensos, uma semana intensa de trabalho. Terminamos ontem, no terceiro dia do mutirão de limpeza lá de Araras, né? Estou falando lá de Araras porque eu também não estou nesse momento em Araras, né? Para quem está me pegando aí pela primeira vez, me ouvindo pela primeira vez. E você está me vendo agora? Não, ainda não, Lu. Eu estou me vendo na parte de baixo, na parte de cima tá escuro. Eu te ouço bem, mas não consigo te ver. Eu queria, se alguém puder me dar uma luz aí, se as pessoas estão me vendo direitinho, porque eu me vejo o Júlio. É, pode ser só meu aquilo. Eu não sei se eu faço alguma coisa para. Deixa eu tentar mudar aqui a posição. Ah, não, não. Esse aí foi errado. É, Mônica não começo. A Fontes, boa noite, Mônica. Mônica. Que bom. Ah, Olha, pronto. a Irene está dizendo que é também da nossa produção, está dizendo que está vendo os dois. Então, que Pronto, bom, né? pronto. A gente tem uma horinha aí para conversar, são 19h02, entramos na hora perfeita, né? A hora que é a hora mesmo das coisas acontecerem, né? E, Júlio, como a gente está falando de empatia e você virou doutor em empatia, né? Opa. A gente precisa de você, né, para falar sobre o tema, não tem jeito. E acabou ficando um tema recorrente no sentido das pessoas buscarem, né, o que é a empatia. Não se falava em empatia, né? Há uma década atrás, a gente não falava em empatia. E hoje a gente já conversa sobre esse tema, já consegue conversar sobre isso, né? Então, eu queria primeiro apresentar vocês, né, para quem não conhece o Júlio, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, o que te levou até esse tema e o que te levou a esse tema ser um tema recorrente para você dentro da academia, né? Porque você estuda empatia. Então, eu acho que você tem Isso. muita coisa para trocar com a gente, né? Eu vi que você é graduada em administração, né? Da sua primeira faculdade lá em 94, né? Aí fez uma especialização em tecnologia da educação, fez mestrado em administração também, né?
também em educação e tecnologia, aí foi para Lisboa, já fez esse mestrado aí também, né? E atualmente você ainda é professor de administração no Colégio Pedro II no Rio, né? Então, e Isso, coordena isso. os cursos, o curso de administração? Na verdade, eu estou em afastamento agora para fazer o doutorado aqui em Portugal, né? E tem uma colega no meu lugar lá na coordenação, mas em princípio eu sou o coordenador dos cursos de administração e direito, porque essa é a minha primeira formação. E até foi nessa, na verdade, essa vinda do tema empatia na minha vida surge mais como uma questão pessoal do que como algo profissional, né? Eu comecei a ter, enfim, uma daquelas crises que acontecem rotineiramente na nossa vida, né? Ligados a relacionamentos, a filhos, relacionamentos afetivos, amigos, e aí me despertou para estudar um pouco mais, para entender um pouco mais, e como professor, eu sou professor há 20 e tantos anos, como o professor tem essa característica não tão boa de falar mais do que ouvir, né? Eu resolvi criar, então, na época era o projeto Empatizar, que era basicamente gravar depoimentos de vida. E aí eu ia, marcava com pessoas indicadas, pessoas próximas, distantes, dentro de escolas também, e montava minha banquinha lá com uma máquina de vídeo, de gravação, e fazia algumas perguntas, despertar, fazer algumas provocações, mas muito mais, apesar disso estar no YouTube lá do projeto agora do Instituto Empatizar, era muito mais para eu poder ouvir, né? E nessa trajetória eu era professor universitário de administração e entrei no Colégio Pedro II e comecei a trabalhar com o PROEJA, né? O curso profissionalizante de jovens e adultos. Lá no Rio eu trabalhei muito tempo no campus Realengo, que é o meu campus de lotação. E isso foi outra. Eu já tinha o projeto Empatizar, mas esse choque de realidade foi extremamente positivo. Eu encontrei pessoas maravilhosas e aí a troca ficou mais rica e eu resolvi me aprofundar, fazendo um segundo mestrado já em educação e voltado para empatia, e agora o doutorado também voltado para empatia. Então eu estou estudando há muito tempo, tentando entender o quanto isso pode ser importante, como a gente pode utilizar essa palavra tão desgastada já, diria eu, né? E com significados diversos, desencontrados, né, ao longo do tempo. Sim, sim, porque cada pessoa que pega, né, que se apropria da palavra empatia, ela dá o seu significado, da sua leitura. Às vezes não por maldade, isso é muito comum de acontecer com o idioma, né? Uma palavra perdendo o seu significado original e vai se tornando um pouco de tudo. E aí as pessoas, de uma forma geral, começaram a enxergar ou tratar o termo empatia como a salvação do mundo, né? Parecia que se você fosse empático, você ia salvar a humanidade. E o mundo, segundo, né, a mídia, a grande mídia, o mundo não tinha empatia. E o interessante é perceber que todo mundo acha que pessoas que são contra ela ou não são próximas a ela, esse grupo não tem empatia, né? Não sou eu que não tenho, entendeu? É o outro grupo que não tem empatia. Então você nunca traz para você, né? Sempre o outro. É sempre e a o gente outro. está acostumado a nunca olhar as coisas através da gente, do nosso olhar. A gente sempre acha que é o outro, né? E isso talvez afaste a gente do significado de empatia, porque empatia está dentro da gente, né? É interessante. Eu tenho pensado muito nisso, né? Hoje tem aquela frase do Dante Alighieri que fala que o inferno são os outros, né? Sempre assim, né? Eu acho que nunca na história da humanidade essa frase foi tão verdadeira. Porque a gente está tão autocentrado que a gente sempre acha que o outro é o grande problema da minha vida.
né? Eu estou fazendo tudo o que eu posso e o outro é tóxico para mim. É claro que existem, e muitos, e a gente está vendo isso, e hoje a gente conversa muito mais sobre isso, sobre relacionamentos tóxicos, etc. Isso existe. Mas também foi para um outro extremo em que, se não for tudo o que eu quero daquele relacionamento, ele é tóxico. Eu não tenho que fazer concessão, enfim, a gente tem uma sociedade muito egocentrada, né? Muito autocentrada. E isso, obviamente, afeta a nossa capacidade de sentir, de vivenciar esse fenômeno que a gente denomina como empatia e que pode realmente ser uma maneira da gente lidar tanto com uma melhoria nas relações entre seres humanos, mas também uma melhoria nas relações com qualquer outro tipo de vida, e não somente com a vida humana, né? A Mônica Fontes aqui está dizendo que a solução está nas nossas mãos, né? Em qualquer circunstância, a solução está sempre com a gente, né? O que você acha disso? Eu acho que a gente tem um poder muito grande, realmente, mas eu acho que existem forças, enfim, ou construções sociais que acabam dificultando muito o nosso trabalho, né? E afastando muito as pessoas, né? Então, um exemplo, né? A nossa falta total e aí eu digo muito no Brasil, isso é uma realidade brasileira, de educação para lidar com a tecnologia, né? Somos extremamente mal educados tecnologicamente. E isso nos afasta das outras pessoas. Isso é a realidade do mundo, né? Você entra... E aqui, por exemplo, aqui em Portugal também, você andando de trem, 80% das pessoas estão olhando para um celular. Então, essa questão, quando a gente fala de empatia, a gente fala, num primeiro momento, de perceber o outro, de dar atenção ao outro. Não existe empatia se você não olha o outro. E a nossa atenção, ela está sequestrada pelas tecnologias, pela falta de tempo da vida contemporânea, né? Hoje a gente romantizou o excesso de trabalho, né? Muitas pessoas, e eu convivo com muita gente ligada ainda à administração, porque eu ainda sou professor de administração, pessoas que veem essa questão de estar em 500 projetos ao mesmo tempo e não ter tempo para nada, né? Veem isso como maravilhoso, né? E essa é a ideologia vigente. Então, apesar da gente ter o poder, ter boa parte do poder nas mãos, e eu concordo com a Mônica quanto a isso, mas, por outro lado, também, a gente tem construções sociais que acabam nos forçando a enxergar a vida de uma maneira um pouco doentia, que nos afasta tanto das outras pessoas quanto... Olha só, é um absurdo que eu vou falar, mas nos afasta da natureza, como se nós, seres humanos, não fôssemos natureza, né? A gente trata a natureza como recurso, é uma coisa que o Krenak fala muito e que é verdade. A gente não trata a natureza como irmã, a gente trata a natureza como recurso. Como é que eu posso utilizar a natureza para o crescimento econômico, né? Enfim, a vida tem pouco significado se a gente olha a natureza só como um recurso frente aos nossos desafios econômicos, né? Isso é interessante porque você chegou num ponto que interessa muito, né, ao Projeto Araras, que trabalha há 25 anos, 24 anos, desculpa, não, 25 mesmo, né? Porque o Festival da Limpeza e a união, né, das pessoas em torno desse tema, meio ambiente, ele surgiu anteriormente, né? Antes da fundação da própria ONG Projeto Araras. E assim, foi muito interessante perceber isso há 24 anos atrás, que as pessoas conseguiram ter essa empatia. Sim, né? E num momento que ninguém falava nisso, né? Engasguei. Desculpa. Melhorou aí? Quer uma aguinha aí? Esqueci de trazer água para mim.
Então, como eu estava falando, gente, eu engasguei aqui bonito. Mas Opa, vamos voltar lá. A gente estava falando aqui dessa questão da empatia, dessa união que proporcionou o surgimento do Projeto Araras, né? E proporciona a sobrevida dele esse tempo todo. E é uma empatia entre pessoas que nutrem empatia pela natureza, pelo meio ambiente. claro, E aí eu queria claro. que você falasse um pouquinho dessa questão sobre empatia e preservação do meio ambiente, né? Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Se tem algum impacto no seu estudo, né? Uhum. Olha só, Lu, na verdade, se a gente. O processo da empatia, só falando um pouquinho, porque como tem muitas definições e maneiras de enxergar a empatia, só para a gente ter uma base comum aqui. Né? A empatia é um processo natural e não só humano. Né? Tanto que o aparelhamento cerebral, né, funcional da empatia foi descoberto lá por pesquisadores italianos em símios, né, em macaquinhos, que estavam fazendo experiências e eles descobriram, então, a existência dos neurônios espelho, que são neurônios que automaticamente copiam, imitam o que outras pessoas ou outros seres estão fazendo. Esse é um processo, então, não humano só, né? Nós também temos essa capacidade, mas, por exemplo, só para dar um exemplo aqui que eu acho que a maior parte vai entender muito bem, né? Eu tenho um cachorrinho, o Todd, um filho canino, não é um cachorrinho, é um filho canino, e quem tem um cachorro, um gato, sabe que eles nos leem o tempo todo. Eles nos leem o tempo todo, eles prestam muita atenção e dependendo da sua tonalidade de voz, dependendo da sua reação física, das suas feições, ele sabe o que você está pensando ou querendo, né? Qual é o seu sentimento, né? Então é um processo que ele é lúdico no sentido da gente ter essa capacidade, a gente pode pensar dessa maneira, mas ele é bem biológico e fisiológico. É um processo que acontece inconscientemente. A todo momento, todas as pessoas que a gente olha na rua, etc., a gente tem um processo inconsciente ou subconsciente de imitação. Tá? Esse é o processo, pelo menos é o start, é o início do processo empático. Ponto de Tá? vista interessantíssimo. Você vê, ninguém pensa nisso na hora que a coisa acontece, né? Você não sabe nem por quê. Você pode achar que você é generoso, que você está olhando pelo outro. Enfim, você dá vários outros nomes para isso. E aí você está trazendo a questão de um processo do nosso corpo, né? Dos nossos sentidos. Sim, na verdade é biológico, querendo ou não, Lu, com diferentes intensidades, tá? Então, dentro vamos falar da humanidade, né? Dos seres humanos, nós temos diferentes capacidades de sentir empatia, tá? E empatias diferentes, né? Se por um lado algumas pessoas mais autocentradas têm dificuldade na empatia afetiva de sentir como o outro, pessoas que estão dentro do espectro autista têm mais dificuldade, né, na empatia cognitiva. Então, muitas têm dificuldade para ler as expressões faciais, né? Aquela Greta, ela está dentro do espectro autista e eu lembro há um ano e pouco atrás, houve uma crítica muito grande a ela porque ela estava as feições que ela fazia não eram condizentes com o sentimento que ela queria expor, porque essa é a dificuldade. Não é que ela não esteja sentindo, mas essas pessoas têm uma limitação quanto à capacidade de ler e expressar, mas não de sentir, né? Enfim, mas sem entrar nesse papo muito técnico, a questão é que vários seres na natureza têm essa capacidade. E que nós direcionamos, e essa capacidade é muito direcionada
para aqueles que são próximos a nós. Também é um processo natural, não é por maldade. O cérebro humano identifica pessoas, seres mais próximos, e aí, com esses seres, a gente tende a ter um nível maior de empatia e de entendimento. Por isso que amigo, a gente defende, mesmo que esteja errado, né? Porque eu tenho uma facilidade muito grande de me colocar e de sentir com aquela pessoa, e sentir que é simpatia, e sentir como aquela pessoa. E uma pessoa em outro grupo, e esse outro grupo pode ser uma divisão racial, de gênero, religiosa, política, enfim, qualquer dessas centenas de divisões que existem aí, aquele eu tenho muito mais dificuldade de sentir empatia, de vivenciar esse fenômeno empatia. Então, é mais fácil. Hoje eu acho que a gente está conseguindo entender que a gente tem que expandir esse termo empatia. Desculpa, Lu, fala aí, eu estou falando demais aqui, fala aí. Não, eu estou entendendo. Você está seguindo um raciocínio, né? A gente precisa realmente expandir, porque a gente aprendeu, né? Ou talvez até o mundo nos ensinou dessa forma, né? O próprio segmento da educação nos ensinou dessa forma, né? E a gente precisa, talvez seja um segmento, a educação mesmo, né? Do ponto de vista de uma política pública, precisa talvez ter alguns olhares e mudanças com relação à empatia também, né? Enquanto política pública, né? Então, eu fico imaginando que você está tentando colocar isso aí dentro desse papel aí, né? Na verdade, Lu, vem até antes da política pública, né? O ser humano, no seu desenvolvimento, né, enquanto ser, etc., a gente criou, o nosso cérebro foi moldado para sobreviver, né? E sobreviver significa ter medo. O medo é uma arma de sobrevivência. E aí eu crio modelos mentais, aquele grupo é um risco, né? Então me afasta daquele grupo, né? Então daí vem todos os preconceitos que a gente vivencia. Hoje a gente tem uma situação muito diferente. Antigamente a gente tinha grupos que a gente estava tentando matar a gente para sobreviver. Não que não exista isso hoje, mas hoje a humanidade e a Terra vive um outro momento de evolução. Então, é um momento, e aí sim entra essa questão da política pública, e não vejo só como política pública, mas de uma atitude individual e coletiva de todos nós, no sentido da gente começar a derrubar esses mitos e construir um novo tipo de empatia, ultrapassando esse limite humano da empatia que é dividida por grupos e alcançando o nível que eu chamo no meu livro de uma empatia universal. Né? Hoje eu olho muitas vezes, e eu já vi vários vídeos também que falam o seguinte, você salvaria a vida de um outro ser humano desconhecido ou do seu cachorro? E a maior parte das pessoas fala assim, do cachorro fácil, nem pensaria. Então a gente está começando a entender também que as relações afetivas se dão muito além da nossa espécie. Né? Então a gente tem que, de alguma certa forma, superar essa barreira da espécie, né? E a gente começar a enxergar outras espécies, sejam elas animais, sejam elas vegetais, como membros de uma comunidade única, global, de vida, né? de uma biosfera, né? E conseguir enxergar isso de uma maneira mais profunda, menos como recurso e mais como parte da vida aceitar, existente. né? Aceitar isso. A Dani estava falando ali relações humanas com mais respeito. Acho que Sim. também tem a ver, né? Você diz no teu livro também
que a empatia ela não é a solução de todos os problemas, né? Como é que é isso? A gente fala sempre empatia, se empolga com a empatia, acha que o mundo, né, a empatia tem que ser universal, o mundo pode melhorar com a empatia, e de repente você diz que no seu livro que a empatia não é a solução dos problemas. Como é que é isso? Não, primeiro que existe a empatia que a gente vivencia hoje é uma empatia estereotipada. Né? Então, da mesma forma que ela une pessoas parecidas, com alguma linha de ser parecida ou similar, alguma linha de similaridade, por outro lado, ela acaba afastando pessoas diferentes. Você se fecha no seu grupo, estereotipa outros grupos e ataca esses grupos. Então, nesse sentido, a empatia que acaba unindo grupos de interesse, grupos de pertencimento, acaba provocando muitas brigas e guerras, inclusive, né? Então, quando eu falo então que ela não resolve, eu digo dessa empatia estereotipada que a gente vivencia hoje. É muito mais fácil, e a gente vivencia isso aí no dia a dia, pessoas que têm o mesmo pensamento ou pensamento semelhante, elas se unem muito e acabam atacando outros grupos. O que a gente precisa hoje, no meu entender, é começar a diminuir os muros do medo. Né? A gente tem que começar a quebrar um pouquinho os medos existentes e entre os grupos, os diferentes grupos de pertencimento, e com isso começar a ter mais diálogo. Né? E aí, nesse sentido, aí sim, essa empatia mais ampla, mais universal, ela pode ser útil. É claro, é só uma capacidade humana. É só uma capacidade humana. Né? É muito importante, mas não é a única que nós vamos precisar para resolver problemas. Por exemplo, uma capacidade que eu vejo hoje, e eu quero começar a trabalhar mais à frente com isso, como fundamental a ser desenvolvido para a gente conseguir, de alguma forma, diminuir a situação que a gente vivencia hoje na humanidade, é a coragem. Né? Hoje a gente vivencia, de uma forma geral, uma sociedade extremamente acovardada. Não vou dizer covarde, mas acovardada. Né? Por quê? Diga. Desculpa, você diz assim, coragem para mudança, para a gente mudar? A coragem vem de agir com o coração. Né? E hoje, quer dizer, talvez o contraponto da coragem seja justamente o medo. E hoje a gente vê uma sociedade extremamente medrosa e que é estimulado o medo de tudo e de todos. Né? Porque isso faz sentido para dividir. Né? Na verdade, essa estrutura, dividir para conquistar, é uma estrutura que vem lá dos romanos, não é nem novo, mas continua dando efeito. Né? Continua tendo efeito até hoje. Então, é um grupo, uma determinada etnia que você coloca medo da outra e, com isso, uma luta contra a outra. É um grupo político com medo de outro grupo político, ou do que pode trazer, e um lutando contra o outro. E quando 90% das pessoas que pertencem a esses grupos são pessoas que têm até muito mais interesses em comum do que diferentes. Então, acho que a gente está vivendo, sim, um mundo extremamente acovardado, as pessoas, e eu diria com direito, né? As pessoas estão com medo de tudo. As pessoas estão com medo de tudo, porque é medo de falar no trabalho, dar a sua opinião verdadeira, porque senão é demitido. Né? E aí você aceita imposições e situações inaceitáveis, mas que você tem que aceitar. Não tem, mas justamente porque o indivíduo ele é muito frágil sozinho. Enquanto você não unir esses indivíduos e formar o coletivo, né, apesar de hoje a gente ter um culto ao individualismo, o que eu acho um absurdo tremendo, mas é isso que a gente vê, né? A gente tem um culto ao indivíduo, eu resolvo, eu faço, eu sou o bambambam, ninguém é igual a mim, o melhor, a gente tem lá na eleição de jogador, o melhor jogador do mundo. Isso
isso não existe, né? O futebol, no caso, o futebol é um jogo coletivo, né? E existem muitos grandes jogadores, a gente tem muito isso, sabe? E esse crescimento do individualismo, ele está separando as pessoas, há um enfraquecimento, então, dessa empatia, né? Existe uma coisa chamada erosão, um processo de erosão da empatia, isso é verdade hoje. Isso é fato, E né? Está acontecendo. Está acontecendo, existe uma coisificação do outro, né? Então, todo esse processo de ver a natureza enquanto recurso, que é ver como coisa, né? Uma árvore é uma coisa, um animal é uma coisa, a gente está migrando, ao invés da gente estar aprendendo a tratá-los como vida, seres vivos, a gente está desaprendendo a tratar o ser humano como ser vivo e está olhando como coisa. E esse, segundo o Baron, que é um grande estudioso, é uma das origens, inclusive, de todas essas atitudes extremamente mais que a gente vê na sociedade, né? É olhar o outro e não perceber vida no outro. Ele está lá para me servir de alguma forma. O que eu posso tirar do outro? O que essa pessoa pode me dar, pode fazer para melhorar a minha vida? Os benefícios, então, né, que você pode ter, né? Aí tem os perfeito. benefícios com a amizade, com o trabalho, Isso. com tudo na vida, né? Exato. E aí a gente agora só enxerga através de benefícios, né? Exato. E isso desculpa, mas isso é podre, né? Porque isso, a tendência disso, desse crescimento do individualismo, desse afastamento dos seres humanos, obviamente um enfraquecimento e perda total do pouco que nos é legado, né? Então, se a gente... Diga. Você tem toda a razão. Quero dar um oi aqui para a Camila, que acabou de entrar também, para a Isabel, para a Rosana, para todo mundo aqui que está assistindo a gente, tentando entender um pouquinho do que é empatia, né? Porque a nossa live hoje é justamente para poder tentar unir empatia, educação, inclusive com o nosso 24º Festival da Limpeza, né, de Araras. Então, e cujo tema principal do Festival da Limpeza de Araras é colaboração, né? Isso. Então, a gente pode depois, Júlio, que você terminar, me desculpa se eu te cortei, a gente pode tentar fazer uma linha aí, né, de similaridades, ou não sei, com colaboração. Porque o que a gente... Desculpa, Lu, essa linha é muito, muito fácil traçar, porque quando você diminui a sua capacidade de ver o outro enquanto um ser vivo precioso e valioso, independente da sua utilidade, isso gera um crescente individualismo e isso afasta as pessoas, e a colaboração, obviamente, que vem dessa aproximação, dessa cola social que a empatia pode dar, ela fica, enfim, não se colabora, a não ser que as pessoas acabam colaborando quando tem algum interesse pessoal, individual naquela colaboração. Então, falando um pouquinho sobre como, né, para a gente também não sair daqui muito triste hoje, que acho que não é isso, né? Na verdade, eu vejo pelo contrário, eu acho que o panorama, quando a gente fala sobre isso, é porque a empatia e essa conversa, ela pode ser transformadora. E como fazer isso, né? Como transformar essas atitudes, esse momento que nós estamos vivendo, tão individualista, de tão pouca compreensão do outro, tão pouca colaboração com o outro, em algo melhor. Isso eu sempre falo dentro das escolas, mas deixo claro que a escola não pode e não é a responsável pela educação, né? A educação, grande parte da educação e dos valores vem de casa, vem dos pais. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar são as relações familiares mesmo.
né? O quanto pai, mãe, ou mães, ou pais e seus filhos, eles convivem. Eles têm momentos de convivência, momentos ricos, momento de prestar atenção ao outro, de colaborar entre eles, né? De se ouvir, porque o que também se tem visto muito é uma terceirização da responsabilidade da família. A família está numa correria danada, o pai sai para um lado, os pais saem para o lado, as mães, enfim, cada um sai para o seu lado e aí delega para toda uma formação para a escola. Mas isso é impossível, não é essa a função da escola. Então, primeiro, eu acho que a família é o primeiro grupo de influência de qualquer criança. Então, a gente não pode... primeiro ponto é esse, olhar para os seus filhos e olhar com atenção e dedicar tempo e atenção aos seus filhos, a ouvi-los, a ensinar, tempo. Então, a gente pode dizer, assim, de um ponto de vista assim, geral, generalizado, porque a empatia, eu tenho certeza que você estudando o tema, você tem muito mais para nos repassar. Mas, assim, em resumo, a empatia e a transformação, como transformar, começa dentro de casa, no núcleo familiar, né? Na família. Esse é o primeiro passo, né, Lu? É claro que é o primeiro grupo de pertencimento e ele é muito importante, porque os exemplos dos pais, ele é fundamental para a formação dos filhos. Então, se eu entendo, se eu percebo que meu pai está em frente a um celular e sem olhar para mim, essa é a tendência. Se ele me dá um celular para eu não fazer muito barulho, né, o que eu posso esperar desse jovem, né, dessa criança, desse jovem? É claro, aí essa criança ela vai para a escola. E eu acho sim, e esse é o meu trabalho enquanto educador, que a escola pode ajudar nesse processo. A empatia já está mais do que comprovado que é possível aumentar o nível de empatia, né? Ou até, eu digo mais do que aumentar, mas tornar ela mais alargada, inclusive, né? Discutir a empatia frente a outros seres que não o ser humano, né? Outros seres humanos diferentes e outros seres da natureza que precisam e pelos quais a gente tem que ter empatia também. Então, a gente começa na família, olha o entorno, né? E entende que outros animais, né, a própria flora e a fauna também têm empatia, né? Biologicamente, elas têm esse processo, né? E aí a gente muda esse nosso olhar, é isso? É isso. Na verdade, eu digo que a gente, para ter empatia por uma pessoa, ou por um animal, ou por uma árvore, a gente precisa conhecer esses seres, né, Lu? Então não basta também mostrar uma foto de um slide de uma árvore, de uma floresta, e falar temos que preservar, etc. Não, essas crianças, esses jovens, é fundamental que elas convivam o máximo possível com essas realidades, com esses seres, que eles visitem, porque é muito difícil você não sentir empatia quando você vai até uma mata ou até uma fazenda e vê os animais. É muito difícil não sentir porque eles mexem com as nossas emoções. Então a gente precisa vivenciar, né? A empatia é vivenciada, Lu. A gente pode dar aula de empatia durante décadas e nada vai substituir a vivência. É claro que uma vivência refletida, ela é mais rica, né? E esse talvez seja o papel dos professores, né? Depois de uma vivência que pode se dar, inclusive, sabe, Lu? Fisicamente, levando esses jovens e crianças, e adultos também, se for possível, mas também depois de discutir isso,
E, por exemplo, eu trabalho com jogos digitais, né? A minha tese vai ser em cima da utilização de jogos digitais no desenvolvimento da empatia. Então, eu acredito que a gente possa, através dos jogos digitais e toda a tecnologia que a gente tenha, também, não exclusivo, não é tirar do meio essas visitas à natureza, que isso é fundamental, né? Mas também utilizar as tecnologias para possibilitar vivências e, após essas vivências, a reflexão mediada por uma pessoa que entende, por um professor. Isso sim, isso pode gerar uma mudança de comportamento. Isso somado ao ambiente que essa pessoa vive, porque também já está comprovado que a mudança de comportamento, ela ocorre, é claro que no momento você fica sensibilizado pela sua vivência, mas você precisa de reforços, né, para que você desenvolva aquele novo De mais comportamento. estímulo, né? Estímulo A contínuo. Mônica Fontes está falando aqui que interessante, você sai do ego para o coletivo e aí sim você procura compreender o outro, né? Então, ter essa consciência, né, dessa mudança, né, desse câmbio que você faz, né, entre o ego e o coletivo. Né? Dá um oi aqui para a Danusa também, que entrou agora. A gente está falando sobre o tema de empatia. Tá bom, Danusa? Se você quiser fazer alguma pergunta, vamos aproveitar o Júlio bastante, que é autor do livro Empatia como Fonte de Paz ou Guerra, né? Educando para uma Empatia Universal, né? O livro do Júlio César Teixeira de Freitas está na Amazon. Júlio, tem mais algum outro lugar que as pessoas podem buscar? Não tem não, Lula, porque o único que eu consigo dar conta é a Amazon. Então, Por... gente, corre para a Amazon, o Kindle também está oferecendo, né? Você pode tê-lo em PDF, não precisa comprar exatamente, né? Claro. Fisicamente, né? E é muito interessante da gente ler e poder refletir sobre o tema. E a gente trouxe esse tema aqui, só para a gente fazer esse resuminho para quem entrou agora, porque a gente está no 24º Festival da Limpeza de Araras e trabalhando o tema colaboração, porque a gente em Araras percebeu que quando a gente colabora, as coisas podem acontecer para o próprio bairro, né? Para a própria localidade. Mas a gente percebeu uma outra coisa também, vou botar um pouquinho o dedo na ferida, né? A Érica Brotherhood, que é a presidente do Projeto Araras, já estava aí, dá um oi para ela também, mas eu tenho certeza que é uma situação que ela também reflete sobre isso, né? Sobre a questão da colaboração, porque a gente sentiu esse ano um pouco assim a falta da presença de mais pessoas. Eu não estou falando voluntário, porque a gente não tem uma ONG, né? É uma ONG sem dinheiro, a gente vive de doação. Não é bem isso que importa. Né? No final das contas, as coisas acontecem quando todos estão juntos. Com dinheiro, sem dinheiro, com verba, sem verba. E a gente sentiu um pouco assim a falta, sabe? Não foi uma situação assim, muito destacada, mas foi uma situação que a gente percebeu. A gente ficou 10 dias se movendo com vários eventos diversos. Para você ter uma ideia, a gente fez workshop dentro da área de alimentação, para uma alimentação mais saudável, porque isso também é meio ambiente. A gente trabalhou a recreação infantil, com leitura de contação de história, de livros e tudo para as crianças. A gente trabalhou uma mesa redonda sobre o novo monumento natural da Serra da Maria Comprida, que foi instituído em Araras, já é a terceira unidade de conservação, transformando um bairro, dando um perfil para o bairro totalmente diferenciado, né? Um bairro que está assim, incrustado na Mata Atlântica, no que resta dela, dentro da Serra da Estrela, né? E que tem uma importância X para o estado do Rio de Janeiro e também para o Brasil. Né? Eu ontem, nessa live que a gente reuniu as pessoas, os especialistas, para falar sobre o Mona, porque nem muita gente conhece, a gente precisa distribuir essa informação. Eu estava falando que, às vezes, eu fico pensando que a Amazônia está para o Brasil, assim como Araras está para Petrópolis.
é um bairro muito importante dentro dessa área de meio ambiente. E a gente precisa se dar conta disso, porque é isso, assim como a empatia traz muita coisa para a gente, o meio ambiente, ele também traz, né? Então, a gente precisa dessa empatia e preocupação com o meio ambiente, porque senão ninguém sobrevive. Ter mais coragem, como você falou, né? Desculpa dar essa pausa, mas é que tem muita gente entrando. Olha, o centro comunitário, eu não estou conseguindo... Flor de Lótus, né? Flor de Lótus. Tá... Meus amigos lá do centro, que são maravilhosos também. Que demais. Boa noite a todos aí. Então, Júlio, a gente tem assim mais uns 10 minutinhos. Então, a gente falou sobre o impacto da empatia sobre a colaboração, né? Queria fazer uma pergunta para você, então. Diante de tudo que você estuda sobre esse tema, que te chamou a atenção, provavelmente até com uma questão pessoal, como você falou, de relacionamentos, situações que você vivenciou, né? A empatia, ela pode ajudar mesmo a melhorar o mundo? Não tenho dúvida, Lu. Eu acho que uma coisa que você até comentou agora, tem muita gente, tem muitos cursos, né? Desenvolva sua empatia, sua colaboração, enfim. Nada desenvolve mais, Lu, e aí reforçando as suas palavras, do que conviver, né? E a gente está convivendo muito pouco, né? A verdade é que as pessoas estão se isolando, muitas vezes por falta de tempo, e isso não é por acaso, né? E quando tem tempo, estão exaustas e querem relaxar, descansar, não querem... Mas o conviver, e aí vai, né, todos os movimentos que o projeto Araras tem, você ir, você participar, você conversar, é isso que desenvolve a empatia, né? A convivência, ela desenvolve a sua capacidade de analisar o outro, de sentir com o outro, de construir com o outro uma solução coletiva, né? A gente, eu sei que está totalmente na contramão, né, do que é defendido hoje, enfim, em todos os lugares, e é difícil lutar contra essa rede, né, de comunicação, mídia, mas o ser humano, ele não existe isolado, gente. Ele não existe isolado. O ser humano sequer sobrevive se não for cuidado desde que nasce. Ao contrário de outros animais. Tem animal que é colocado para fora e se vira. O ser humano não consegue nem sobreviver se não for cuidado. E querem nos vender, ou estão nos vendendo, essa ideologia do individualismo. Então, realmente a empatia, ela pode ajudar a melhorar o mundo a partir do momento que a gente conseguir rever a importância do coletivo. Enquanto a gente ficar autocentrado... Dizem até que o celular, né? Eu aqui fazendo uma pausa, ele basicamente você fica assim olhando para o próprio umbigo, né? A própria posição do celular, ela já te leva a não olhar o outro. Mas numa live não, a gente fica olho a olho, frente a frente. Eu sou totalmente a favor da tecnologia, eu trabalho com tecnologia na educação, mas há que existir uma educação para a utilização da tecnologia. Saiu um relatório há 2 semanas atrás da Unesco, metendo o pau na tecnologia. Tecnologia na educação, tá? Metendo o pau, porque basicamente o que diz o relatório, que foi uma pesquisa ampla, é que as tecnologias hoje, se conseguem ajudar a lidar com alguns problemas, elas são muito mal utilizadas na educação e elas pioram outros problemas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a tecnologia, pela tecnologia, não resolve nada. Somos nós que resolvemos. Quem mexe na tecnologia, quem está com a direção, né? É o ser humano. É o ser humano que pode fazer a diferença. Então, não há programa,
Não há inteligência artificial que vá resolver esse problema. Não há. Então, o que a gente precisa, Lu, né, voltando à sua pergunta sobre melhorar o mundo, né, eu acho que a empatia e a gente trabalhando mais a questão da empatia desde casa, e aí vai eu conclamo os pais a serem pais, né? Porque a gente também tem que ter coragem, mas tem que ter a responsabilidade, né? Não é porque você e eu sei o quanto é difícil, você corre para um lado, corre para o outro, trabalha aqui, trabalha ali, lida com 500 mil problemas. Parece que o mundo quer tirar teu tempo. E é verdade, parece mesmo. Mas existem prioridades na vida. E a prioridade hoje, Lu, infelizmente, está sendo muito mais o eu do que o nosso entorno. Você acha que a gente esqueceu de elencar as prioridades? Tipo assim, a gente se perdeu nas prioridades? Totalmente, Lu. Totalmente, eu não tenho dúvida disso. Mas não foi a gente não, tá, Lu? Eu acho que a gente também coloca muito culpa no indivíduo, né? Não foi o indivíduo que fez isso, né? Isso é um movimento social, né? Isso é um movimento vendido, né? E vendido que eu digo assim, vendido para todos nós, né? iPhone, iPad, iMac, né? Não é à toa que se chama, né? É um movimento em que a gente de atomizar a sociedade. Então eu olho para os meus problemas e eu quero resolver a minha vida, eu tenho que ser o melhor, e a gente acaba perdendo a conexão com as outras pessoas, e se a gente não tem conexão com outras pessoas, eu imagino o desafio que seja o projeto, tentar criar essa conexão com o que o ser humano considera a natureza, né? Porque o ser humano já se decidiu que ele não é a natureza, né? Então, acho que a gente tem realmente, Lu, que fazer movimentos, claro, utilizar a tecnologia, que a tecnologia é extremamente poderosa, mas tecnologia ajuda. Mas a gente tem que fazer movimentos cara a cara, pé no chão. Vamos sair para dentro da mata para coletar lixo? Vamos lá. Quanto dinheiro precisa para isso, Lu? Vamos tomar uma água juntos? Vamos. Vamos conversar. O que você acha que a gente pode fazer? Vamos Inclusive, andar na natureza, né? Vamos andar na natureza sem tempo, sem hora. Né? Vamos apreciar a vida. Viver, né? E o Byung-Chul Yang, que é eu sou péssimo em lembrar nomes, tá, gente? Mas é um filósofo sul-coreano que eu adoro. Ele coloca numa obra dele sobre a importância da empatia, inclusive para a manutenção da democracia. Porque se você não tem empatia, imagina, vamos pensar na causa indígena. Democracia é o governo da maioria, certo? Os indígenas são uma população bem pequena hoje no Brasil, infelizmente. Então, se não tiver outros grupos que sintam empatia por esse pequeno grupo com pouca representatividade, não existe democracia. Então, né, a fonte, inclusive, a empatia não é dizer que está tudo bonitinho, não, tá, gente? Empatia não é aceitação de tudo. A empatia é muito pelo contrário. A empatia pode ser a origem de um incômodo pelo que o outro está vivendo. E ter coragem, né? É isso, Lu. Vê como as coisas estão ligadas? Agir com o coração. Ter coragem de se colocar a respeito de algumas situações. Isso. E não precisa ser com violência, né? Não. A violência... Claro que não. Falar em violência, você pode fazer assim uma parte. A gente tem 7 minutinhos, tá? Eu sei que é muito papo, mas você pode fazer uma ligação da empatia com a comunicação não violenta? Sem dúvida, Lu. Boa pergunta. Aliás, eu adoro a comunicação não violenta, embora eu saiba o quanto é difícil de colocar em prática, mas se você ler o livro, né, dos autores que
conceberam a questão da comunicação não violenta, tudo começa pela capacidade de escutar o outro, de dar atenção ao outro e perguntar da maneira, de forma a entender melhor o cerne da comunicação que o outro está tendo, né? E não as palavras iniciais. Isso é empatia, né? O dar atenção ao outro, o perceber as palavras, fazer a pergunta certa para entender a motivação daquelas palavras e com isso você ter uma resposta mais adequada àquela colocação e diminuir o tom, né? Uma briga virou uma discussão no bom sentido, né? Um debate no bom sentido. Né? Já tem muitas comprovações de que realmente o nível de empatia, um nível mais alto de empatia, acaba gerando uma menor agressividade. Né? E, novamente, menor agressividade não significa permissividade. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Lu? Porque eu acho que a luta, eu acho que o Projeto Araras, com essa luta pelo meio ambiente, é uma luta. E não é fácil. E não se tem que ser permissivo com abusos, mas tem que se ter postura, se sentir-se afetado pelo que é vivenciado por outros seres vivos, e sentir indignado frente a algumas coisas que ocorrem. E aí sim, coragem para lutar. Então, na verdade, a empatia é luta com outras armas, lógico, mas é luta, sim. A luta por minorias, a luta por um mundo mais justo, tudo isso passa, sim, pela capacidade que a pessoa tem de empatizar. A Mônica está dizendo aqui, a Mônica Fontes, que é você se sentir incomodado, né, com o sofrimento do outro, enfim, não deixar isso passar, não achar que isso é normal, né? Júlio, nosso papo está maravilhoso, merecia uma live 2, parte 2, mas infelizmente a gente tem 4 minutinhos, queria que você fechasse para a gente poder, enfim, quem sabe se o pessoal gostando, a gente consiga fazer outra dentro do tema empatia e pegar uma outra abordagem, né? Primeiro, eu queria te agradecer muito por você ter topado esse bate-papo. Principalmente, a gente tem um significado muito grande, porque empatia tem a ver com colaboração, que é o tema do 24º Festival da Limpeza de Araras, né, esse ano. E a gente está fechando com chave de ouro, né, a parte das lives. Hoje a sua live está fechando. Esse momento que a gente teve de bate-papo com todo mundo. A live vai ficar aí guardada. Quem quiser compartilhar para a gente essa live, acho que todo mundo precisa ouvir, entender o que é empatia e se colocar, né? Avisando também que amanhã a gente tem, na parte da manhã de 9 ao meio-dia, a limpeza da Cachoeira da Ponte Funda. Quem quiser, veja aí no nosso perfil como que vai ser o encontro, aonde vai ser. Vai ser na entrada mesmo da cachoeira, a gente vai fazer um mutirão de limpeza, vai fazer a trilha e o mutirão de limpeza. É o nosso último mutirão, a gente ia fazer no domingo, mas a gente viu pela previsão do tempo que vai chover muito, então não tem condição. E de tarde a gente vai estar lá na comunidade de Santa Luzia, 2h da tarde. A chefe Adriana Gentili está fazendo parte do nosso projeto Saberes Saudáveis, que é dela também. Enfim, a gente está junto, em parceria. E ela vai, então, ensinar, naquele momento, fazer um workshop para reaproveitamento de alimentos e tudo. Acho que vai ser bem interessante. E, em seguida, as crianças vão ter o nosso Cineclubinho, que está voltando. O Cineclubinho do Projeto Araras. A gente sempre ia por aí, levando nosso telão, levando filme para a criançada, refletindo depois sobre meio ambiente, fazendo sempre um link com tudo que pudesse passar, de desenho, de filme, tudo. E amanhã, então, está voltando, tá? Então, Júlio, vou te pedir, então, que você finalize. A gente tem 2 minutinhos. Eu usei os outros 2, agora eu divido com você os 2 últimos.
Bem, é sempre um prazer, agradeço o convite, Lu, e o pessoal do Projeto Araras. Sempre um prazer poder falar sobre esse tema, eu acho que tem que se falar mesmo. É, até para quebrar um pouquinho tudo que é dito aí, a gente tentar de alguma forma reforçar atitudes positivas. Você falou da limpeza do rio, você falou da culinária, falou das crianças. Todos esses espaços são espaços de convivência. Comida é maravilhoso para conviver, né? Cozinhar junto, misturar. É isso que vai, se existe algo que vai modificar a realidade, são esses espaços de convivência. São esses espaços de convivência. Não vai ser inteligência artificial que vai fazer isso, gente. Inteligência artificial vai ter seu valor em algumas coisas, mas o que vai modificar e tornar o mundo um lugar melhor, um pouco melhor, ou pelo menos diminuir a nossa queda, é a convivência. E aí eu aproveito para deixar uma dica de livro que não é meu, é do Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não estou ganhando nada com isso, mas é porque é um livro fantástico, em que fala muito sobre essa questão dessa necessidade de empatia com a natureza, com os irmãos da natureza. Muito obrigado, Lu, e a todos vocês. Um beijo grande para você. Eu sei que tá tarde aí. Boa noite. Obrigado, E bons Lu. sonhos. E obrigada a todo mundo que compareceu e que estava ouvindo a nossa live. Espalhem para a gente, tá bom? Um beijo grande em vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.